Boa noite novamente a todos e a todas. Já vou passar aqui para os slides. Vou me apresentar, né? Minha imagem não está aparecendo porque não estou num ambiente favorecido de luminosidade, então vai ficar um pouco difícil para vocês me verem. Eu sou a Brenda Tavares de Souza, certo? Faço a graduação em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba e sou membro do LIGEPS, que é o grupo em pesquisa em literatura, gênero e psicanálise, o grupo de pesquisa. Hoje eu estou aqui, né? Sejam bem-vindos a todos. Estamos com um número pequeno de pessoas, né? Isso é legal porque quem quiser fazer comentários, né, tecer comentários, perguntar, questionar, pode fazer, né? Só ativar o microfone. Você pode fazer durante a palestra, não tem problema. Ao final, fique à vontade, certo? Quero que isso aqui seja uma dinâmica bem bacana, caso vocês queiram participar. E ao final, pessoal, da palestra, eu vou estar disponibilizando a lista de frequência que ela vai ajudar a emitir os certificados, né? Acho que ninguém vai mais entrar. Sejam bem-vindos a todos à jornada da literatura gastronômica e psicanálise, palavras indigestas, sabores expressivos, iguarias da alma postas à mesa pela literatura, tá bom? A obra que eu escolhi para analisar nessa jornada, pessoal, é uma bastante conhecida por todos vocês. Se chama Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Acho que vocês já, se não leram, acredito que já assistiram alguma adaptação, né, do cinema, algum filme, alguma série sobre, né, interpretações dela, né, resenhas. É uma obra bastante conhecida. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar ou é. Ah, tá, sim. Vamos lá. Vou voltar aqui. Primeiramente, eu gostaria de expor, né, como decorrerá esta palestra. Primeiramente, vai ser analisado sobre a obra, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre a obra mais rapidamente, porque o intuito não é analisar a narrativa da obra. Em seguida, será feita uma análise do personagem, tá bom? Como é uma jornada sobre a psicanálise também, então essa fala sobre o personagem vai ter ligação com a teoria psicanalítica, certo? Do Carl Jung e do Freud, do Sigmund Freud. E após isso, eu vou expor para vocês um pouco sobre a história da alimentação, certo? Da ceia, né? Que vai ser o objeto de análise, a ceia natalítica, né? Será analisado aqui o alimento natalítico, uma vez que o conto já é de Natal, né? E dentro da ceia será falado por mim, exposto aí, uma breve historicidade sobre 3 principais alimentos, certo? Então será feita essa retórica, né? E iniciando aqui falando um pouco sobre o conto, né, A Christmas Carol, que foi aí escrito pelo Charles Dickens, um escritor britânico, bastante famoso na América do Norte, né? E esse conto, ele está certamente, né, o que está escrito aí, que eu escrevi, entre as histórias mais difundidas da literatura ocidental, né, por justamente falar de uma celebração, não só dessa passagem, né, quem conhece o conto sabe dessa passagem espiritual do Scrooge, né, que é o personagem do conto, e essa mudança do ser, né, mas por estar ligado o conto justamente a uma festividade religiosa, certo? Que é o Natal.
Então, por isso que foi uma das mais difundidas dessa literatura desse ocidente, né? América do Sul, América do Norte. Pega ali um pouquinho também do continente africano, mas pouca parte ali no nordeste do continente. E o enredo, né, traz a figura do Scrooge, como eu falei, né, uma pessoa extremamente capitalista, certo? Sovina, avarento, né? Há vários adjetivos aí para o personagem. Desculpa ficar parando, pessoal, que eu tenho que aceitar as pessoas na sala. E aí, né, o Scrooge, uma pessoa capitalista que não deixa que ninguém aí rompa, né, essa sua carapaça, e apenas ele se preocupa com seus lucros, né, que ele é dono de uma empresa com o seu sócio falecido há um tempo, né, que é a Scrooge Marley. O seu sócio é chamado de Marley, e ele vai ser, inclusive, o primeiro fantasma, o primeiro espírito, né, não participando dos 3 espíritos, mas um desses espíritos que visita a figura do Scrooge, né? E essa visita vai, consequentemente, mudar a vida dele, né? Nós sabemos a história. Esse conto foi escrito entre outubro e novembro de 1843 para ser publicado em capítulos de jornal em dezembro de 43 também, 1843, com as ilustrações de John Leech. É importante falar de John porque ele foi uma figura muito importante para essas ilustrações, inclusive essa é uma delas, certo? E é muito caricata, né? Até hoje as novas edições estão com outras ilustrações, né? Mas essas são muito boas, vocês quiserem depois dar uma pesquisada. Ele fez um ótimo trabalho com sombra, né? Para realmente dar esse ar de suspense, de drama, até porque a história era publicada em jornais e os jornais não era publicada de uma vez, né? Saía assim conforme os dias, né? As semanas e como até aqui no Brasil, né? Se difundiu aí muito a literatura realista, né? O Machado, né, outros escritores, né? É folhetim o nome, né? Que saiu nos jornais. Então aconteceu mesmo com Charles Dickens, né? E o Conto de Natal saiu em folhetins. Então saía aos pedaços, né, vamos dizer assim, separado. Então, a história, para fazer bastante sucesso, tinha, né, ao final de cada edição ali do jornal, tinha que dar um gostinho às pessoas demais, entende? Então, isso é muito legal em relação à obra e à publicação dela. E nós sabemos, né, o enredo, aqui eu coloquei, ele foi filmado várias vezes, televisionado, adaptado para o teatro, para as crianças, transformado em desenho, até em história em quadrinhos. Até mesmo a figura de Scrooge teve descendentes, já que o nome original do Tio Patinhas, o personagem de Walt Disney, é Uncle Scrooge. Scrooge, perdão, né? O Tio Patinhas aí, bastante conhecido por todos e todas. E aí, pessoal, agora falando um pouco sobre o personagem, né? Como eu falei, da parte dessa apresentação. Essa aqui é a primeira, certo? E o Scrooge, esse personagem, ele é comparado logo no início da obra com a ostra, certo? E com pão duro, né, avarento, sovina, mas a ostra foi utilizada para descrever esse personagem. E por que, né, fizeram essa metáfora com o alimento? Né? Porque acredito que não existiria outro ser humano para se comparar ao Scrooge, né? Em relação aí à sua dureza, à sua personalidade. E por isso houve essa recorrência ao alimento. É o que é muito comum, né? A metaforização, né? A linguagem metafórica ser usada para realmente explicar algo que, na realidade, uma linguagem, vamos dizer assim, não metafórica não conseguiria. Então, ocorre aí a recorrência a essa linguagem metafórica. Isso é bastante interessante, né? No estudo das linguagens. E o que muitos acredito que não sabem
é que nem toda ostra vai possuir pérola, né? Acho que muitos acreditam que toda ostra possui pérola em seu interior, mas não é bem assim. As pérolas, elas são basicamente objetos, né? Quando a ostra, ela se abre ali no mar, né? Para realmente captar água, por incrível que pareça, ela acaba, quando ela capta água, ela acaba captando também objetos estranhos, né? Não sei quais tipos de objetos que podem ser transformados em ostras, mas são objetos estranhos que são transformados nessa pérola, tá bom? Ostras não, pérola. Falando um pouco do Scrooge, né? E essa personalidade do Scrooge, pessoal, agora entrando no campo da psicanálise, mas ainda eu vou voltar a falar sobre ele. Essa personalidade dele, na teoria aqui, eu vou falar um pouco do desenvolvimento psicossexual, que são as 5 fases vamos dizer assim, do indivíduo, né, por Freud, mas a da infância são apenas 3, tá? E eu vou focar um pouco na fase anal, que eu vou concentrar a figura do Scrooge nela, né? Eu vou tentar explicar o porquê da avareza, certo? A psicanálise que vai explicar sobre a avareza. Mas antes disso, eu vou ler para vocês aqui, né, as 3, para não deixar nenhuma de lado. Aí temos a fase oral, né, que é do nascimento até o 1º ano de idade da criança. Né? Nesse primeiro estágio do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, né, a libido é centrada na boca do bebê, certo? E o objeto da relação vai ser o seio materno, né? E a mãe vai ser o seio para o bebê, né? O bebê ali nas suas fantasias primitivas, né? Com seu ego imaturo, ainda não 100% formado, ele vai ter ali a mãe como sendo o seio, e a partir, como sendo um único objeto, né, unificado, e a partir do desenvolvimento aí da criança, ele vai entender, né, que a mãe é uma coisa, o seio é outro, e que ela, portanto, vai ser, ele vai conseguir fazer essa distinção, né, e aí essa fase, né, entra muito com a fase os processos de introjeção e projeção da criança, né? Não vou focar muito porque me estenderia bastante sobre, até porque o assunto é bastante interessante, eu recomendo a vocês a pesquisarem sobre. E a segunda fase, né, que vai do 1º ao 3º ano, segundo Freud, ele vai dizer que a libido vai se concentrar no ânus, onde a criança vai sentir grande prazer em expelir ou reter esse material fecal, certo? E vai ser justamente nessa fase que vou me ater, mas vou passar para a próxima, né? Em seguida eu retomo essa fase, tá bom? Para eu poder explicar a vocês um pouquinho sobre o Scrooge e como isso se encaixa na personalidade dele, né? A terceira fase é a fase fálica, que vai do 3º ao 6º ano, onde a sensibilidade, a libido, vai estar concentrada nos órgãos genitais da criança, né? E a criança vai tomar consciência das diferenças anatômicas sexuais que vão desencadear o conflito, né, entre a atração, o ressentimento, a rivalidade, o medo, o ciúme, que vai também posteriorizar e fazer jus ao complexo de Édipo, né, que é uma fase, que é onde essa fase fálica ela realmente se encontra, né, nesse complexo. Também não vou me ater muito, porque são ambos assuntos que se estendem bastante, mas eu acho que já falando isso, dá para vocês conseguirem ter uma ideia, né, dessas fases infânticas, né. Falando agora um pouco sobre a avareza do Scrooge e essa retenção monetária que ele possui, né? Vamos ter aqui o dinheiro como objeto de desejo.
E eu trouxe aqui como teoria, aporte teórico, o artigo Avareza e Perdularismo, escrito pelo Fábio Roberto e o Lúcio Roberto, né, da UFMG. Se vocês quiserem dar aí uma consultada neles, vale bastante a pena. Acho que alguém pediu para entrar. Victória. Vamos falar um pouco desse dinheiro como objeto de desejo para poder explicar como a fase fálica entra nessa personificação dessa imagem do Scrooge. Esse artigo vai dizer que o dinheiro ele tem uma capacidade de ser um coringa universal, de ser um conversor absoluto, onde ele vai poder se transformar em qualquer objeto, certo? Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar qualquer coisa física, qualquer coisa, né, que esteja posto um valor sobre ela. E hoje em dia, como o Wiedemann fala, né, o dinheiro já não tem tanta materialidade, certo? Porque existe aí o cartão de crédito, né, a bolsa de valores, né? O dinheiro não vai estar fisicamente ali, não vai ser material, mas ele ainda vai estar ali na sua materialidade, certo? E por conta dessa imaterialidade, o dinheiro ele vai se tornar um conversor de todos os valores materiais, né? Por sua conversibilidade infinita, essa neutralidade, ele vai poder se transformar em objeto de desejo, né? Por justamente ser imaterial. E esse objeto de desejo, que é o que, né, o Scrooge ele retém o dinheiro, né? Tudo o que ele ganha com a companhia dele, que é a Scrooge Marley, ele retém para si, né? Todos a gente vê, quem lê o conto entende que quando as pessoas o pedem algum valor X, ele sempre nega, né? Para caridades, o pessoal ali tá pedindo, ele vai negar, principalmente porque a época de Natal é uma época de presentear, mas ele sempre ali vai estar negando, então vai estar retendo para si esse complexo monetário, né? Vai ter o dinheiro como objeto de desejo. E aí ele vai, né, esse deslocamento de interesse das fezes para o dinheiro é o que vai explicar essa retenção, certo? Como assim? Na fase anal, a defecação vai proporcionar a primeira oportunidade da criança ali entre decidir reter as fezes para si, reter para si como um prazer realmente, por prazer, né? Por, vamos dizer, uma retenção narcísica para si, ou ele pode optar por uma atitude de amor ao seu objeto, que é a sua mãe, que é expelir as fezes, né? Ou ele vai repartir obedientemente as suas fezes, vai sacrificá-las a favor do seu amor por aquele objeto, pelo seio, né? Ou vai as reter como uma satisfação autoerótica, né? E depois aí, conforme o seu desenvolvimento, ele vai expelir como meio realmente de afirmar sua própria vontade, certo? E essa retenção ou esse sacrifício dessas fezes faz muito jus a esse complexo monetário do Scrooge, né? Uma vez que ele retém o dinheiro para si como forma de se autossatisfazer, do que abrir mão dele para o social, né, para satisfazer os outros. Então é isso que vai acontecer, certo? É quando a psicanálise vai juntar aí com essa retórica literária que eu vou fazer para frente, né, com o objeto alimentício, mas aqui com essa personalidade, com essa avareza do personagem, certo? Aí tem escrito, né, ao final, nas últimas linhas, as questões relativas ao dinheiro, na avareza e na prodigalidade, no fundo, se relacionam com questões referentes às ligações amorosas
originárias com o outro, né? Então, tem tudo a ver com o social, né? Como eu expliquei. E passando um pouco a falar agora sobre a avareza em comparação com o pródigo, né? Com a prodigalidade. Ainda no mesmo, tratando aqui do mesmo aporte teórico, né? Que é esse artigo posto aí. É onde vai se falar sobre construir um ego com o ouro. O ego seria a consciência, tá? Nós temos o ID na nossa psique, né? Segundo aí a teoria psicanalítica, o ID, o ego e o superego. O ID seria o inconsciente humano, o ego, o consciente e o superego postulado aí de regras sociais, de tabus e de restrições, né? Como se fosse uma lei social que vai abster no ser humano. Falando agora sobre a diferença entre o pródigo e o avarento. Né? O Scrooge ele é um avarento, porque ele quer tratar aos outros como ele foi tratado. Consequentemente, a história fala isso, que o Scrooge, acho que ele perdeu a mãe parindo, acabou morrendo. Então, ele não teve esse contato com a mãe, foi algo assim, eu não sei, né, o que há por trás realmente da história do Scrooge, mas falam isso. E o pai não morava com o Scrooge, né, ele foi colocado numa escola, acho que era numa espécie de orfanato, algo assim, uma escola, esqueci o nome das escolas, internatos, certo? O Scrooge foi posto no internato e o seu pai não conviveu com ele, então ele quer tratar aos outros como foi tratado, né? Com essa dureza, né? Com essa retenção, dessa não empatia, enquanto o pródigo ele vai querer tratar os outros assim como ele é tratado, como ele foi tratado. Não, o pródigo, pessoal, perdão, eu estava lendo aqui a primeira linha. O pródigo ele vai tratar os outros como gostaria de ser tratado, né? É uma pessoa mais empática. Aceitando aqui. O pródigo, voltando, né? Trata o outro e a si como gostaria de ter sido tratado. Nessa carência, né? A partir dessa carência, ele vai preenchendo o espaço vazio, vamos dizer assim, né? Do seu interior sentimental. E de qualquer forma, fala aí, né? Tanto o perdulário quanto o avarento produzem uma eterna repetição à situação originária que viveram. Então, o Scrooge, né, falando sobre a avareza, vai sempre estar praticando uma ação avarenta para com o social. Então, é isso que vai acontecer. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui o que eu posso mais falar para vocês sobre construir um ego com ouro, né? É importante relembrar, fala aí, né, que quando falamos de infância afetivamente pobre eu digo afetivamente, né? Quando eu falei aí dessa pobreza afetiva familiar do Scrooge. Quando falamos disso, não estamos dizendo que apenas faltou amor, né? Na ausência desse amor, permanecem livres as excitações depositadas no corpo do bebê, nessa relação aí, né? Entre mãe e filho, presença materna, né, e filho. O amor da mãe serve principalmente para ligar as excitações que ela mesma deposita no corpo da criança. Por isso, acredita-se que as reservas que o avarento quer manter, o Scrooge no caso, né, são símbolos de um ego mais forte. Isso é muito interessante. Ele quer fazer para si um ego forte o suficiente para aguentar os ataques que sofre provenientes das excitações maternas. Obviamente, seu expediente de juntar dinheiro não funciona. Em outras palavras, o avarento tenta resolver externamente um problema interno. E é isso que acontece, né? Ele tenta fazer essa resolução, essa cura
do interno com algo externo, que é nessa retenção monetária, e ele não consegue. Para entrar. Continuando aqui. Saindo um pouco dessa descrição do personagem, né? Teoria e literatura ali fazendo uma junção para a explicação dessa avareza. A gente vai agora falar dessa, acho que da parte principal do conto, né? Que é essa visita dos fantasmas, dos espíritos e a mudança que eles causam no personagem. É o que vai falar aí, né? A mudança do consciente a partir do eu inconsciente. O aporte teórico que eu usei para essa explicação foi, tirei de um site, certo? O meu entendimento. O site se chama Mundo da Psicologia. Só vocês darem um Google, né? A retenção espiritual de Scrooge, como o inconsciente cura. Aí vai falar aqui em termos junguianos, poderíamos dizer que o eu inconsciente de Scrooge começa a falar com ele naquela noite fria e solitária, através de seus sonhos. Os sonhos, como Freud achou, são a via régia ou estrada real para o inconsciente e podem ser entendidos como forma de comunicação do inconsciente. O inconsciente, como Jung apontou, é sempre compensador de uma atitude consciente. Então, essa viagem que acontece, né, quando o espírito do passado vem, dos natais passados, vem visitar o Scrooge, né, e ele faz essa viagem até o passado, vai ser entendido aí como um sonho, e a partir desse sonho, é como se houvesse é como se fosse uma forma de terapia, que eu vou explicar daqui a pouquinho o termo para vocês poderem entender o que eu quero falar, né? Continuando. Isso é muito semelhante ao que acontece durante o curso da psicoterapia para alguns pacientes, embora o processo e o período de tempo geralmente tendem a ser um pouco mais longos. No entanto, de repente, as epifanias que alteram a vida podem acontecer tanto em terapia como sem. Então, essa viagem vai ser tida como realmente uma epifania dentro do sonho, né? Quando ele se deu conta de que realmente deveria mudar o seu eu consciente, né? A sua consciência deveria mudar. Isso aconteceu a partir dos sonhos, né? Que são inconscientes, fazendo jus ao título aí deste slide. Scrooge, materialista que ele era, primeiro descarta seus sonhos como meramente o produto sem sentido de um pouco de carne não digerida. Quando o fantasma de Marley aparece, aquele que nós vimos na primeira ilustração, ele fala, não, isso aqui deve ser um mal-estar que eu estou sentindo de um pouco de comida estragada que eu devo ter ingerido, né? Mas não. E depois ele se convence da realidade desses sonhos e de seu profundo significado espiritual e psicológico que vem transformar aí ele, né, e suas ações futuras. Eu trouxe aqui um pouco das teorias, né, que eu falei aqui de sonhos, de terapia, dessa análise do consciente e do inconsciente. Então, vou dar uma rápida lida aqui, para não me aprofundar tanto. A terapia seria a viagem de exploração do desconhecido, né, e faz jus aí a essas viagens com o espírito do passado, né, e o espírito dos natais futuros. É realmente uma viagem, né, ele é levado, ele é puxado por essa força e transportado aí para outros tempos. Temos aqui o consciente e o inconsciente, né? E fala aqui aí a concepção de consciência. O Molan vai falar que, na verdade, é semelhança de atenção. Estamos conscientes daquilo que nos ocupamos e inconscientes daquilo que não nos ocupamos. Seria muito fácil estarmos conscientes de certas coisas se voltássemos a atenção para elas. Evitarmos dar atenção a outras coisas por acharmos que são dolorosas ou perturbadoras pode ser aí o
o caso do inconsciente reprimido, e essa aí de voltar a atenção para determinadas coisas se chama de pré-consciente, certo? Os sonhos, né? Ter um pouco de teoria aí sobre os sonhos, são as realizações disfarçadas de desejos reprimidos. Os sonhos funcionam como uma barreira de contato entre a mente consciente e a inconsciente. Freud pressupõe que os sonhos são um meio de preservar o sono, proporcionando gratificações alucinatórias de desejos que, não fossem assim, seriam perturbadores, né? E os sonhos ficam mais obscuros, né, em forma de pesadelos, podemos dizer assim, ao se lidar com desejos aterrorizadores ou associados a conflitos emocionais. Desejos que são, portanto, submetidos à censura mental e transformados em conscientes, né, daqueles que determinadas pessoas nem lembram, né, você sonhou com o quê? Não lembro, né, mas foi um sonho ruim. Eu não lembro o que foi, mas eu senti que foi ruim. Então, isso aí era realmente uma retenção, né, ao inconsciente desses sonhos. Eles já sendo conscientes, né? E aí, falando um pouco sobre a análise desses sonhos, é o problema central do tratamento analítico, o Jung vai falar, porque é o mais importante recurso técnico para abrir uma avenida para o inconsciente, né? E se pretendermos analisar sonhos, estamos adentrando aí no inconsciente do ser, do indivíduo. Sonhos são fatos objetivos, eles não respondem às nossas expectativas e nós não inventamos. Então, realmente provém do nosso inconsciente. Se provém do inconsciente, tem alguma coisa a dizer, não é mesmo? Falamos um pouco da obra, certo? Falei um pouco da obra, do Conto de Natal, falei um pouco do Scrooge, dessa avareza dele, e o que a psicanálise via, né? Fazia essa comparação da fase anal, com a retenção das fezes, com a retenção monetária. E agora, a viagem também, né, como um processo de terapia, essa viagem dos fantasmas com ele, sendo uma espécie do eu inconsciente curar. E isso é bastante interessante, né? Quando o inconsciente curar a sua avareza, vamos dizer assim, né? Fazer ele ter uma epifania ao ponto de mudar suas atitudes. E agora que entramos na retórica alimentícia, certo? Onde vou analisar o conto, apenas os objetos alimentícios do conto, certo? Vou fazer essa retórica alimentícia para vocês. E eu coloquei aqui, né? Até uma colega minha falou na palestra de ontem, dessa jornada, ela falou aí que viu num vídeo do YouTube que falou-se, né, que a gastronomia alimenta a fome estomacal, eu coloquei aqui, necessidade humana, enquanto a psicanálise alimenta a mente, explicando processos mentais e corporais, internos e externos do ser. E é muito legal essa junção, né, dos dois termos. E também vou falar, como eu havia dito no início, sobre a historicidade de alguns alimentos que vão ser analisados. Aqui será analisado como objeto alimentício o banquete e a ceia de Natal, certo? Que é a simbologia que mais acontece ali no conto, certo? Por ser Natal, né? E dentro desse contexto de ceia, eu vou explicar a historicidade de 3 alimentos, certo? Que vai ser o peru, que é, no conto, um grande objeto de mudança a partir dessa consciência do Scrooge quando ele desperta e é manhã de Natal. Então, ele começa as suas atitudes bondosas a partir do peru. Como assim? Ele efetua a compra, né, desse alimento e ele o dá como presente a uma família ali que ele realmente não tratava com tanta empatia, vamos dizer assim. Então, é o primeiro presente, ele presenteia a família com esse alimento. E achei bastante interessante desse
desse assado, certo? E após o peru, vou analisar o bolo de Natal, que é muito falado no conto, então não tinha como escolher apenas um para mostrar aqui para vocês. E por último, o ponche, que é uma bebida aí que tem uma extrema ligação com o autor Charles Dickens, certo? Então, só falando realmente o que vai ser passado, né, a partir de agora. E voltando, né, à retórica alimentícia, o Scrooge, a simbolização com a ceia, né, a reunião natalítica social. Então, essa mudança que vai ocorrer inconscientemente, nessa cura do inconsciente, essa mudança de personalidade, vamos dizer assim, de atitude, acontece a partir da observação do Scrooge com o social, né? Como ele vê que a sociedade fica sem ele, né? Falando aí dos futuros natais, certo? E o alimento vai representar uma ponte para a possível concretização da mudança desse velho homem. É o que eu coloquei aí. E a ceia é uma atividade social, vamos dizer assim, né? Quem senta à mesa, senta. Ninguém senta à mesa só, né? Se sente um pouco desconfortável. Sempre quer ter mais gente, certo? Então, ali é uma reunião social, um momento de compartilhar. O Scrooge, avarento como era no início do conto, com certeza não é adepto dessas práticas. Até vimos ali na ilustração que ele está sozinho, né? Quando recebe ali o fantasma do Marley. Então, a partir da mudança dele, ele vai querer buscar cear, né? Ele vai querer realmente praticar esses costumes sociais, certo? E aí, passando um pouco aqui, entrando aí nessa ideia de comer junto, né, da ceia do Natal, eu trouxe aqui, com base no livro A História da Alimentação, de 1998, eu escrevi ali o alimento que une, a hierarquia que segrega, porque a ideia de comer junto já distinguiu os civilizados dos bárbaros. Os bárbaros, aqueles que, portanto, não eram civilizados, certo? Não tem nada a ver, acredito que não tem a ver no livro o bárbaro com alguma gentilidade, né? Com algum país, identificação regional, acredito que não tenha. Não tenha a ver. E ele vai dizer aí, o autor desse livro, que foram vários autores que escreveram o livro, né? Mas eu esqueci o nome do autor, pessoal, mas num capítulo que fala sobre realmente a ceia, certo? Essa coisa de cear. Então, ele vai dizer aí que o homem civilizado não come apenas por fome, mas para satisfazer uma necessidade elementar do corpo, né? Que é a fome, mas também para transformar essa ocasião, esse momento de banquete, né, de ceia, em um momento de sociabilidade, que é o que eu falei, e é o que fomenta a vontade do Scrooge de retornar dos seus sonhos para tornar aquilo real, né? Em um ato carregado de forte conteúdo social e de grande poder de comunicação, claro, né? Civilizados contra os bárbaros, politicamente e socialmente. Eu escrevi aí, chega a ser uma desculpa para a criação e o surgimento de regras à mesa. Né? Essa coisa, quem come junto é civilizado e quem come separado é bárbaro. Isso chega a ser realmente uma desculpa, uma vez que uma desculpa à criação da etiqueta à mesa, né? Acho que alguém está pedindo para entrar. Deixa eu voltar aqui. Continuando, né? Eu não sei se vocês assistem ou já assistiram uma chamada Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody Hates Chris, no inglês. E tem um episódio dessa série, falando rapidamente, sobre a ação de graças.
né, um momento de realmente de sociabilidade, né, ação de graças é quando você faz ali aquele banquete para a família, né, familiares de longe vêm para cear com você, e na série acontece isso, certo? E há bastante o fato da separação das mesas, né, essa aqui são a mesa das crianças, né, o pai e a mãe ali colocam a mesa das crianças, e a mesa de quem é os adultos. E é geralmente assim, né? Mas na série, a mesa de quem é empregado e quem é desempregado, né? Ou seja, a gente vê ali homens, né, já de meia idade ali na mesa das crianças, né? Os que não têm emprego, e isso é bastante até cômico, mas não deixa de ser um fato histórico também, né? Voltando, né? As boas maneiras de um banquete, né, etiqueta, servem na sociedade grega para distinguir os homens civilizados, os citadinos, dos selvagens que não praticam e dos semi-selvagens que as praticam apenas ocasionalmente. Né? Então tem essa distinção aí, segundo a sociedade grega. O banquete torna-se assim o sinal por excelência da identidade do grupo, quer se trate do núcleo familiar ou de troca ou de toda a população de uma cidade que se reúne em torno de uma mesa comum, seja com a presença física de todos os seus membros, seja uma representação simbólica, né? O banquete sempre foi, e acredito que sempre vai ser, regido por contextos sociais e políticos. Muito importante lembrar. E aí, né, o que eu falei das mesas separadas, as mesas separadas significam, ao contrário, uma diferença de identidade, né? Ao passo que juntas elas formam a identidade de um grupo, né, social e político, separadas também, mas sobre as diferenças de identidade. E aí vai falar, segundo os símbolos que regem não apenas as relações entre os homens, mas também entre os homens e as divindades. Olha só que legal, pessoal. Se num passado mítico os homens e os deuses sentavam-se à mesma mesa e comiam da mesma comida, o pecado e a queda provocaram em seguida a separação das mesas e a diferenciação dos alimentos. Então, isso é um contexto até religioso, né, bastante interessante. Se no passado deuses e homens comiam à mesa, a partir da queda, né, do anjo, o pecado provocou essa segregação. E é interessante, né? Muitas pessoas falam, as pessoas cristãs, né? De religião cristã, fala que, né, na chegada do paraíso, muitos falam que você não vai sentir fome, né? Algo do tipo, mas outras pessoas falam que vai haver banquetes, né? Onde você vai comer ali à mesa com os santos, as divindades, né? Segundo o catolicismo, que ali existem. Então, isso é bastante legal, essa comparação da divindade com o ato do banquete, esse ato de sociabilidade. E lembrando mais uma vez a vocês que isso tem a ver com a mudança do Scrooge, né? Faz parte dessa sociabilidade com o sujeito solitário que ele era no início até o meio do conto. Continuando. Aqui fala sobre a oferta de alimentos, nesse segundo parágrafo, de cima para baixo, né, a oferta dos alimentos vai denotar uma condescência generosa e preeminência social, enquanto a oferta de baixo para cima vai denotar aí veneração e sujeição. E mais uma vez falando sobre artes, né, eu vou falar sobre um filme, não sei se vocês já assistiram, que o nome é O Poço, acredito que seja O Poço, né, que fala um pouco dessa oferta de alimentação, né. Quem assistiu vai entender, né, o poço aí, quando a plataforma desce, né, os andares do poço, oferecendo aquele banquete, de cima ficam os privilegiados, né, com mais comida, e quando a plataforma chega embaixo do poço, que eu acredito que são um número recheado aí de andares, né, são muitos andares que o poço possui, quando a plataforma desce ao final,
realmente não sobrou nada, né? Só as carcaças das embalagens, dos vidros, dos metais ali que eram realmente o que segurava a comida, né? O alimento. Então é bem legal, né? Essa posição dessa oferta. E aí tem um exemplo, né? O convidado mais ilustre, o dono da casa, dizia: Caro senhor, poderia eu ter a ousadia de lhe oferecer uma parte do peru? E ao segundo convidado já se dizia: O senhor teria a gentileza de aceitar um pedaço de peru? E ao terceiro convidado, na hierarquia à mesa, o dono da casa perguntava: O senhor quer peru? Ao quarto, na hierarquia, oferecia um pouco de peru, falava assim, né? E ao quinto, perguntava com um pequeno aceno com a faca: Peru? Né? Então, faz sentido aí o que eu falei sobre a oferta, né? E é o alimento que une, mais uma vez falando, é a hierarquia que segrega. O banquete, expressão da comunidade, representa também as hierarquias das relações de poder no seu interior. Né, o que eu falei, né? A política, o social sempre vai estar internamente ligada com a alimentação e com a mesa, né? Com o banquete. Esqueci de falar, nessas relações de poder expressam-se pelo lugar que cada um ocupa na mesa, pelos critérios de repartição, né, como eu falei ali, do peru, e pelo tipo de alimentos servidos a cada um, a cada um convivente ali na mesa, né, que eu havia comentado. E aí, deixando um pouco esse ato de sociabilidade, que é o banquete, nós vamos falar aqui um pouco da ceia, certo? A ceia é aquela última refeição do dia, certo? E acontece ali, ao passo que o banquete ocorrer ali o dia inteiro, né? Qualquer dia, não precisa ser realmente um dia festivo, a ceia não, a ceia já é o contrário. Ocorre ali à noite e só em dias festivos. Numa passagem do conto, o sobrinho do Scrooge fala: Não se zangue, titio, deixe disso. Vamos, venha cear conosco amanhã. Aí o Scrooge disse que preferia mesmo era ir para o inferno do que cear com eles, né? Do que se socializar com a família. E agora, né? Falei do banquete, falando agora da ceia e um pouco da historicidade dela, certo? Segundo os escritos literários, a ceia de Natal originou-se do antigo religioso e costume europeu de deixar as portas das casas abertas no dia de Natal para receber viajantes e peregrinos. O que hoje, né, pessoal, não recomendo fazer isso. Mas como era... Hoje em dia não dá mais para fazer isso, mas como antigamente a Europa, a religião católica era bastante difundida, então, consequentemente, o Natal, né, difundiu-se aí nesse costume, né, realmente de receptivo. Aí esse, juntamente com a família hospedeira, os peregrinos, né, os viajantes, confraternizavam aquela data significativa para os cristãos. Para essa comemoração era preparada bastante comida, composta por diversos pratos. Essa tradição foi se espalhando pelo mundo e cada região acrescentando a particularidade local, como, por exemplo, a adição do peru na ceia norte-americana, que vamos falar sobre esse objeto, que é um objeto bastante falado no conto de Natal. Né? E no Brasil, também, né, influenciou o prato, né, do peru, desse assado. E aí, né, saindo um pouco da ceia e já focando aqui num objeto alimentício, né, que é o percussor, é uma ponte modificadora da personalidade do Scrooge, que vai ser o peru, certo? Mas eu trouxe ele aqui numa passagem posta na página 45, que fala, né, do trono do segundo fantasma que aparece para o personagem principal do conto. Empilhados no chão, na forma de um trono, havia perus, gansos, caças, aves pernis, grandes pedaços de carne, leitões, longas tripas de linguiça, pastelões de carne, pudim de ameixa, barris de ostras, castanhas assadas
enfim, né? E ao final diz vaporosas poncheiras. E o principal alimento que eu peguei aí nessa pastagem é o assado, né? E falando um pouco da historicidade desse assado, praticamente ele substituiu aí no século XVIII o cisne, que era a ave utilizada aí nos banquetes, né, da Inglaterra. E após isso ele popularizou-se definitivamente. A introdução e a fixação do peru como um prato principal na Europa e nas Américas, incluindo o Brasil, na comemoração do nascimento de Cristo, transformou o ritual do jantar de Natal em ceia. A abundância e mesmo a extravagância caracterizam a essência do momento da ceia de Natal, pois este ritual passou a ser entendido como uma expressão simbólica do sucesso frente aos ditames da vida cotidiana a longo prazo, né? Ou seja, mesmo sendo uma tradição religiosa, mesmo quem não é religioso ali vai fazer essa aderência, né? Esse prato nessas festividades justamente para se exprimir, né? O quanto o ano foi grato com essa pessoa, né, farto, ou quanto vai ser, certo? E aí, a carne, os assados, eles são um importante ponto, né, que os assados, eles são conferidos, pessoal, ao passo que os cozidos, os assados são lhe conferidos um lugar de honra no centro da refeição. Eu vou explicar um pouco por que é conferido um lugar de honra, né? Ainda falando sobre o trono do segundo fantasma, né, onde ele estava sentado. Por que o cozido é melhor que o assado nessa concepção histórica? Porque no cozido são a carne, né? O suco da carne não se concentra, está em abundância, certo? Né? Um cozido de panela nós vemos, né? Nós fazemos também esse cozido, né? A gente vê que fica aquele caldo, né? Toda a carne, não se perde nada do alimento. Ao passo que no assado abre mão de muitas coisas para realmente ficar apenas a carne sem o suco, né? E historicamente, economicamente também falando, essa fartura seria dada ao assado, ao peru, uma vez que ele seria aí aristocrático, enquanto o cozido era plebeu, né? Por que você quer economizar tanto, né? Aí era tido como uma pessoa plebeu, né? Uma pessoa de menos poder econômico social, né? Para que você quer economizar tanto ao passo que você pode assar uma carne para ter mais sabor, né? Posteriormente. Mas era assim que era visto. Falando sobre o ponche natalino, que vai ser a receita de Dickens aí. O que eu falei no início, né? Que o ponche ele teria uma extrema ligação com o autor. E aparece muito no conto de Natal. Né, a passagem aí. Um Feliz Natal, meu bom companheiro, mais feliz do que todos os que lhe dei estes anos todos. Isso é o Scrooge falando, tá? Com seu empregado. Assim que ele desperta, né? Daquele seu sonho, vamos dizer assim, daquela sua viagem. Vou lhe dar um aumento, sim, além de dar uma ajuda à sua esforçada família. Falaremos sobre isso à noite, sentados diante de um belo ponche natalino. Esse presente que ele deu ao seu empregado foi justamente o peru, né? O assado. Aí vai dizer, né? Em Um Conto de Natal de Dickens, Scrooge vê uma visão de como deve ser o Natal, onde a festa é encimada por tigelas de ponche. Este romance teve um grande impacto, tanto na Grã-Bretanha como na América, sobre a imagem do Natal. Em 1847, Charles Dickens deu a sua receita de ponche de Natal numa carta que incluía brandy e rum, que são bebidas, que foi incendiado e deixado a arder durante 3 ou 4 minutos. Água a ferver, limões e açúcar. Ele avisa que se recomenda uma tigela velha para o caso de ser danificada. A mistura pode não ter respondido a nenhuma definição rigorosa de ponche, né? Porque geralmente os ponches são bastante alcoólicos, né? E como o brandy e o rum não são tanto alcoólicos quando se é incendiado, né? Que é o que ele diz aí para sair o álcool, né, da bebida. Mas o ponto importante é que, no olho dos bebedores, eles estão reunidos à volta de uma tigela de ponche, partilhando a sua festividade. Então, é outra bebida festiva, né? Outra bebida de ato social aí, de compartilhar.
Eu achei bastante legal. O autor está aí presente realmente, né, ele compartilhou a receita dele de ponche. E eu achei isso bastante bacana. Muito a ver também com o conto. Eu já falei, né, sobre o ponche, a historicidade do ponche, inclusive do Dickens. E agora falando sobre o bolo de Natal, que é um objeto que o muito falado, né, no conto, assim, pessoal. Quem leu sabe, bastantes alimentos aparecem, mas esses três são os principais, né? O peru, o bolo e o ponche. Tem uma passagem que fala, né? O Scrooge fala: cada idiota que saísse por aí desejando Feliz Natal deveria ser fervido, misturado junto com seu bolo de Natal, enterrado com um galho de pinheirinho no coração, isso sim. Então, né? Esse bolo aí aparece bastante. E é uma tradição inglesa, né? Primeiramente originou-se como uma papa de ameixa, e depois foi acrescentada aí a mistura farinha e transformou-se numa espécie de pudim, certo? Que as pessoas comiam para forrar o estômago após um dia de jejum. Então era isso que eles faziam. Era uma comida mais gelatinosa, né? E aí, depois de um tempo, a farinha foi retirada e foi adicionado trigo e ovos. E aí ficou realmente um bolo de ameixa cozido, certo? E as famílias mais ricas que tinham fornos, o que as menos, né, providas desse complexo monetário não tinham, faziam nas padarias, né? E as mais ricas faziam seus fornos e colocavam frutas, né? Das estações, da estação, perdão. E aí, para o Natal, eles faziam um bolo semelhante, só que usando fruta seca e especiarias. E aí, né, ficou conhecido aí muito como esse o bolo de Natal, certo? E é isso, pessoal. Essa foi a palestra. Acredito que eu já me estendi bastante. Está aí o Instagram do Ligeps, @Ligeps, e o meu também, caso vocês ainda queiram falar um pouco sobre esse conto. Eu vou passar aqui a lista de frequência, né? Eu salvei aqui do ladinho. Assinem para realmente vocês receberem o certificado, certo? Vou parar a apresentação e a gravação também.